Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler hoje dos versos 19 até 31. Nosso tema hoje é a parábola do rico e Lázaro. Estamos aí na nossa série sobre as parábolas de Jesus e nós começamos com a parábola do semeador, o pastor Igor ministrou. Depois a gente pegou o ciclo de parábolas que começa em Lucas capítulo 15, as 3 parábolas das coisas perdidas. Depois nós vimos a parábola do administrador infiel. E agora a gente segue com a parábola do rico e de Lázaro. Então vamos fazer a leitura, irmãos. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los, para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pelo Teu socorro, pela Tua assistência nessa manhã. Que o Senhor faça uma obra completa, Deus, na vida de todos nós, abrindo o coração, dando entendimento, regenerando, produzindo obediência e fruto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está mais uma parábola famosa de Jesus. Essa parábola está no fluxo das outras. Nós vimos que toda essa discussão no Evangelho de Lucas começa com Jesus sendo desprezado, julgado, criticado por escribas e fariseus, porque ele andava com pecadores, comia com pecadores. E todas essas parábolas,
ensinam de modos diferentes, por ângulos diferentes e com propósitos levemente diferentes também, a mesma grande ideia sobre quem é Deus, sobre a graça de Deus. Deus, segundo Jesus, é muito diferente do que os escribas e fariseus pensavam. Mas, além disso, Jesus ensina que para andar com Deus, você precisa ser como Ele. É isso. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Você não pode esperar que você vai curtir o céu se você não deseja o modo de vida divino. Não é possível. Não é possível, não funciona assim. Se você anda com Deus, você vai, em algum momento, se irritar bastante, antes de ser, de fato, transformado. Para lembrar da terceira parábola que nós estudamos, o filho mais jovem fugiu para um país distante. E o filho mais velho parou na porta da casa e não quis entrar. Porque festejar com o pai não é uma coisa simples. Para você festejar com o pai, você precisa querer o que o pai quer. Você precisa ansiar pelas coisas que o pai anseia. É necessário que você tenha os prazeres que o pai tem, a liberalidade, os desprendimentos que o pai mostra. Você precisa se alinhar com ele. E todo mundo queria fazer festa, o filho mais jovem queria festa, o filho mais velho também queria sua festa, mas havia a festa do pai. E para habitar na casa do Pai, você precisa festejar a festa dele. E de várias formas diferentes, Jesus ensina isso. E ele está realmente mostrando para os judeus da época que Deus era muito diferente do que eles pensavam. E você, quando encontra Deus, você toma um choque. Se há uma coisa clara nos evangelhos, é que Jesus deixava todo mundo em choque. Porque todo mundo achava que religião, Deus, fé era uma coisa, mas aí quando Jesus aparece era outra. Era muito diferente. E Jesus continua nos chocando. Nós somos uma igreja cristã, evangélica. A gente fala de Jesus, a gente tem profissão de fé. E vejam que coisa, irmãos, aí a gente lê a Bíblia e começa a ler o Evangelho e nós entramos em choque. Nós, os crentes. Mas não tem nada demais. Jesus não dava sossego para os discípulos. Eu acho que eles viviam em pânico com Jesus. Só lê os evangelhos e percebe isso. Até no final, na ceia final, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, todo mundo entra em pânico de novo. Na última hora, continuava acontecendo isso. Então, se você ficou em pânico aí nos últimos dias, não tem nada demais. Agora, irmãos, aqui nós temos um trecho muito citado, uma parábola muito citada, com várias finalidades que frequentemente não são as finalidades de Jesus. Essa parábola é muito lembrada por causa da questão da injustiça social. Corretamente, sob certo aspecto. Porque aqui nós temos um sujeito muito rico e um sujeito muito pobre. E o sujeito muito rico vai para o inferno. E o sujeito muito pobre vai para o céu. Pronto. É isso? Então, muita gente lê dessa forma a parábola. É como se, no plano divino, houvesse uma espécie de salvação pela classe socioeconômica. Ou condenação pela classe socioeconômica. Então, qual é o ponto de Jesus? O ponto de Jesus é ensinar que não pode ter rico. Né? E não pode ter rico e não pode ter pobre. Então, que Deus escolhe o pobre por causa meramente da sua pobreza. E você pode entender a parábola desse jeito. Só que não é exatamente isso que Jesus está ensinando, como nós vamos ver. Irmãos, qual é o palco que é apresentado aqui? É uma parábola, apesar de ter nomes, né? Nós temos Abraão, temos Lázaro, aí tem gente que fala assim, não é bem uma parábola, talvez seja uma história real que Jesus está contando, ou um outro tipo de alegoria.
mas começa com a mesma estrutura de parábola, versículo 19. Havia um homem, começa assim, é o mesmo padrão das parábolas, tem toda a tonalidade de uma história construída. A razão por que aparece aqui Abraão e Lázaro é alegórica, não é que Jesus está falando de pessoas específicas. Mas deixa eu fazer aqui à parte. Talvez exista uma alusão, sim, de Jesus a uma outra história do Novo Testamento, no Evangelho de João, que é a história de Lázaro, do Lázaro que Jesus ressuscitou, que não era um sujeito necessariamente assim, né? Não tem nada que indique lá que ele era um mendigo ou qualquer coisa. Mas o fato é que o Lázaro, no Evangelho de João, ressuscita, né? Ele volta dos mortos. E toda a discussão aqui é sobre alguém voltar dos mortos. Então, pode ser que tenha uma alusão, sim, a uma história real. Mas o nome Lázaro não está aqui, em primeiro lugar, para se referir a isso. Isso pode ser uma camada de sentido. Mas nós vamos ver que, em primeiro lugar, é uma referência a um outro nome, de uma outra história. Gente, o que nós temos, então, na parábola? Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino. Púrpura, irmãos, era a roupa dos reis, era a cor, melhor dizendo, das roupas reais. Os reis se vestiam de púrpura. Linho fino era alguma coisa realmente muito cara, não era para qualquer um. Era roupa que sacerdotes usavam em certos contextos. Era roupa de gente milionária, não era roupa de qualquer um. E esse sujeito se banqueteava todos os dias. Todo dia era comida boa, filé mignon, frutos do mar. Ele se deliciava diariamente. Aqui nós temos alguém muito rico, tá? Púrpura e linho fino é roupa de quem frequenta a corte. É roupa de quem frequenta a corte de Herodes, por exemplo. Não é roupa de qualquer um. Então tinha esse sujeito muito rico, realeza, a cor da realeza. E aí você tem ali um mendigo, Lázaro. Gente, Lázaro é a versão grega do nome Eliezer. Os gregos, os judeus, melhor dizendo, eles tinham esse tipo de prática. Tinham o seu nome na sua língua, e aí eles adotavam um equivalente em grego. Era muito comum. Kefa, por exemplo. Quem é Kefa? Kefa é Pedro. Mas, para se comunicar no contexto helenista, ele tinha um segundo nome, que era Petrus, que daí que vem Pedro. Mas o nome dele é Kefa. E Paulo é a mesma coisa. Paulo tinha o seu nome hebraico, Shaul. Esse era o seu nome hebraico. Mas então, para frequentar o seu ambiente ali helenista, Paulo era um judeu helenista, ele tinha um equivalente. Só que esse som de chi, eles não tinham no grego. Então, ele adotou um nome mais ou menos equivalente, Paulo. Então, ele tinha o seu equivalente grego. Isso era muito comum na época. Então, Lázaro é um nome grego. A palavra que Jesus usou, que era o nome, a versão hebraica desse nome, era Eliezer. Isso diz alguma coisa. Eliezer era o servo de Abraão. Um servo de Abraão, em quem Abraão confiava muito. Abraão e Eliezer eram amigos. Eles tinham uma relação muito próxima. E Abraão, inclusive, considerava a possibilidade de Eliezer, que era o seu servo, ser o seu herdeiro, apesar de ser seu servo. Ele considerava essa possibilidade. Então, Abraão andava com Eliezer, e Eliezer andava com Abraão. Aí faz muito sentido que quando o mendigo Eliezer morreu, para onde ele foi? Para o seio de Abraão. Então, Jesus não está usando esses nomes por acaso. Tem uma alegoria aqui sendo construída. E essa alegoria é uma forma de se comunicar com quem? Vamos nos lembrar de outras parábolas de Jesus. Com os judeus que se pensavam filhos de Abraão, mas na verdade não eram. Essa discussão aparece no Evangelho de João, que é onde aparece a história de Lázaro também. Os judeus dizendo que eram filhos de Abraão e Jesus falando, não são não, vocês não fazem as obras do seu pai, que é Abraão, ou melhor, vocês fazem as obras do outro pai, né? O seu pai é outro, e Jesus diz, seu pai é o diabo, porque vocês fazem a vontade do seu pai.
e não a vontade de Abraão. Então havia uma polêmica de Jesus com um judaísmo que não era de fato filho de Abraão. Então quem é Eliezer? Eliezer, ou Lázaro, é um sujeito que era um verdadeiro filho de Abraão. A palavra Eliezer significa Deus ajuda. Deus ajuda. E é interessante, parece até uma ironia nessa história, porque o mendigo é um cara absolutamente desamparado, enquanto o rico tinha tudo, né? Comida boa todo dia, as melhores vestes. Quem era esse outro sujeito? Lázaro era um mendigo coberto de chagas. Era um mendigo coberto de chagas. E alguém foi lá e botou esse mendigo na porta do homem rico. Botaram ele lá, levaram e deixaram ele lá na porta. Ele foi encontrado ali. E ele ansiava comer do quê, gente? Das sobras da comida do rico. Mas ele não recebia isso. As sobras da comida do rico eram jogadas fora. E quem ia comer as sobras de comida que iam para o lixo? Os cães. E, gente, cães na cultura judaica não eram pets, ok? Não eram pets. Na nossa cultura, cachorro é da família, né? Lá no Labri tem até a sepultura da Biju lá, a gente plantou uma árvore no lugar. As pessoas que ouvem as palestras do Labri ouvem o cachorro lá. Que cachorro é esse? Está ali, aquela árvore. As pessoas vão lá, finalmente conheci a Biju, pena que ela já faleceu. Isso é aqui, a nossa cultura ocidental tem essa anomalia aí. Gente, no mundo antigo, o que é cachorro? Cachorro é um bicho selvagem, é tipo um rato. Não tinha esse negócio de cachorro pet. Não existia isso. Famílias judaicas não tinham cachorros. Então é o seguinte, esse rico jogava a comida fora, os seus servos jogavam fora, nenhuma comida era dada, decente, dada para o mendigo. E o mendigo ia lá comer o resto de comida. E ele tinha que disputar com os cachorros. E os cachorros ficavam lambendo as feridas dele. Essa é a imagem que Jesus está colocando aqui. Esse era o mendigo. Agora, imagina que você é um mendigo. A gente ri para não chorar. Imagina que você é um mendigo tentando disputar restos de comida com cachorros, todo ferido, e os cachorros não sabem se come o lixo ou se te lambe, dado o seu estado. E o seu nome é Deus ajuda. É um negócio para virar ateu, francamente. Não é? Tem muita gente aqui que vendo uma cena dessa fala assim, Deus não existe, não é possível, como é que Deus deixa um negócio desse? E olha só, quem contou a história foi Jesus, engraçado, né? Depois de falar, você talvez esteja perdendo a fé, porque tem muita injustiça no mundo por aí, mas Eliezer não perdeu, não. Não perdeu, não. Eliezer, apesar de ser um mendigo miserável, com um nome que parece uma ironia absurda, de algum modo, ele tinha fé, porque ele foi para o seio de Abraão. Tem muita gente que se acha justa porque está revoltada com a injustiça do mundo e vai parar no inferno, junto com o rico. Porque muitos dos mais pobres e miseráveis, que poderiam ser ateus, têm fé, enquanto você aí está com uma vida confortável e questionando a justiça de Deus. Como se você pudesse fazer isso, sendo a criatura que você é. O fato é que Eliezer, Deus ajuda, miserável, morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico? O rico morreu e foi para o Hades, foi para o inferno. E lá naquele lugar, ele estava em tormento e viu Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado, a família reunida. Abraão e o seu servo Eliezer. Os dois estavam lá. Então o rico fez um pedido. Pai Abraão, ele era um judeu que nunca obedeceu à lei. Pai Abraão,
tem compaixão de mim, manda Lázaro aqui para me dar um alívio, porque eu estou em agonia nessas chamas. Então Abraão responde: meu filho, lembre-se de que na vida você teve tudo o que queria, você só recebeu bens. E Lázaro? Lázaro não teve coisa alguma. E agora ele está aqui sendo consolado. Ele manteve sua fé durante todo aquele caminho e ele está sendo agora consolado. Mas você recebeu bens. E aí você pode pensar assim, peraí, ele foi condenado porque recebeu bens? É por isso que agora ele está em agonia? A gente sabe que não é só isso. O problema não foi só receber bens. A questão é que ele tinha os bens e nada fez com esses bens. Irmãos, qual é a parábola que Jesus tinha acabado de contar? A parábola do administrador infiel. E o que o administrador infiel fez? Ele não distribuiu descontos para garantir o seu futuro. Então Jesus diz assim: fazei amigos com as riquezas da injustiça, para quando elas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Não é disso que nós estamos falando? Quem está nos tabernáculos eternos agora? Eliezer. E quem é que não fez amigos com as riquezas da injustiça e foi parar no inferno? O rico. Então essa é a questão. Vamos nos lembrar que a gente está num fluxo aqui, nesse ciclo de parábolas em Lucas. A questão é, aqui a gente tem uma espécie de resumo da coisa, né? Jesus não explicou tudo aqui. Não se trata meramente do rico ser rico e do pobre ser pobre. Se trata do que não foi feito em vida. Se trata disso. E é por essa razão, inclusive, saltando ali para o final, para os irmãos entenderem o argumento, o rico pede para Abraão enviar Lázaro para falar sobre essas coisas para os seus 5 irmãos. E então, a resposta que ele recebe é que eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas os avisaram. E então o rico insiste e diz assim: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Qual é o problema então? O problema do rico, que ele lembra, o seu problema, que também é o problema dos seus 5 irmãos, é que eles não se arrependeram. Eles tinham a lei e os profetas e não se arrependeram. Por isso o rico quer que Lázaro apareça, ressuscite dos mortos, para tentar converter os seus 5 irmãos. Então qual é o problema aqui? Não é meramente a riqueza, é que eles tinham Moisés e os profetas e eles não se arrependeram. Está muito claro na parábola. Esse era o problema. Então por que o rico foi para o inferno? Porque ele era rico, não ouviu Moisés e os profetas, não se arrependeu, não fez amigos com as riquezas da injustiça, e então ele não foi recebido nos tabernáculos eternos. Essa é a história inteira. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 15. O que dizem a lei e os profetas? Deuteronômio, capítulo 15, versículo... Vamos ver do versículo 10 em diante. Deuteronômio 15, 10 e 11. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Por isso ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados na sua terra. Deuteronômio, está aqui a lei. Tá aqui. Qual era o problema dos 5 irmãos? A lei estava dizendo isso, eles não obedeciam à lei. Qual era o problema do rico? Não é que ele era rico. O fato dele ser rico não era um problema, era a solução para alguém. A riqueza dele não era um problema, era uma solução. Porque quem é que faz alguém ser abençoado e ter recursos? É Deus, mas ele tinha que fazer amigos com as riquezas da injustiça. Ele tinha que usar esses bens para suprir necessidades. Riquezas existem para suprir necessidades. Como dizem meus amigos lá do nosso grupo mosaico,
Qual pobreza a sua riqueza supre? Essa é a pergunta. Qual pobreza a sua riqueza supre? Qualquer riqueza. Talvez você não tenha uma grande riqueza financeira, mas você tenha outras. Qual pobreza a sua riqueza supre? Miqueias 6. Vamos para os profetas. Tem muita coisa nos profetas, mas a gente vai pegar só um versículo. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. É um texto tão famoso. Miqueias 6, 8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6, 8. Deus já declarou o que é bom, já está dito. Como disse o pai Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Se você lê Isaías, lê Amós, lê Miqueias, você vai encontrar isso. Em vários deles, a mesma instrução, em Jeremias, a mesma instrução, a respeito de praticar justiça e misericórdia, a respeito de se preocupar com os pobres da terra, a respeito de ajudar necessidades, a respeito de sustentar o culto do Senhor no templo, e uma série de ordens que os profetas dão, há uma série de demandas, e também sobre anunciar a glória de Deus entre as nações, tudo isso está lá. Então, as leis e os profetas estão ali, estão dados. A questão é se arrepender e ouvir a lei e os profetas. Mas então, esse homem, esse rico, não fez isso. E depois ele quer mudar a sua sorte, mas aqui a gente tem um ensino muito grave da Escritura e de Jesus, é que você tem um tempo para tomar uma decisão, e depois é irreversível. Morreu, acabou, é irreversível. Não tem mais jeito de consertar. Não tem reencarnação para você se emendar depois. Não existe nada disso. Não é karma isso aqui, não tem nada de karma. Não tem um purgatório para você se emendar no purgatório. Não tem reversão. Então, se você caiu ali, ali você ficou. Então, na parábola, Abraão diz, olha, não tem jeito, ninguém passa de um lado para o outro aqui. Não tem jeito, acabou. Chances terminadas. E 3 vezes, são 3 pedidos, e nenhum dos pedidos é ouvido. Não existe resposta de oração no inferno. Não existe resposta de oração no inferno. Ou você ora agora, ou depois não adianta mais. É isso. Não existe resposta de oração depois que você morreu, se você for para o inferno. Porque ali você está alienado, e a alienação é definitiva, é completa. Então, esse é o ensino aqui de Jesus. Existe um tempo agora. E existe o momento da prestação de contas. Você tem que dar um jeito na sua vida antes da prestação de contas. E dar um jeito na sua vida significa ouvir a lei e os profetas. E tomar providências a respeito do que Deus colocou na sua mão. Você não é uma lagartixa, não é um rato, não é uma pedra, uma árvore. Você é um ser humano feito à imagem de Deus, e por isso você tem privilégios altíssimos e também responsabilidades tremendas. E de tudo isso, Deus vai pedir contas depois. Muita gente gosta de falar hoje sobre a dignidade humana. Nós temos toda uma compreensão moderna, a partir do movimento de direitos humanos, a respeito da dignidade humana. Mas por que existe dignidade humana? É porque o homem é singular. Do contrário, por que ele seria mais digno que um cascalho, que o limo na pedra? Está cheio de inseto aí que está vivo, igual a gente está vivo. Por que o inseto tem menos dignidade do que a gente? Ou Deus existe, ou tudo conversa fiada, esse negócio de dignidade humana. É conversa fiada. Mas se Deus existe, existe transcendência, se realmente nós somos mais do que o resto da criação em valor, então, aí a gente pode falar em dignidade humana. E, de fato, onde está a dignidade humana? Está na consciência moral, na racionalidade.
no fato de que nós temos uma vocação e a gente está, por isso, acima do resto da criação. A criação, a natureza só pode ser o que ela é, mas o ser humano pode ser responsável por si, ele pode responder. Nós somos responsivos, temos linguagem, nós temos deveres uns para com os outros. A mesma declaração de 48, que fala da dignidade humana, fala dos deveres da fraternidade, no primeiro artigo. Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a dignidade é inseparável dos deveres da consciência e da razão. É inseparável. E é por isso que você vai prestar conta. O fato de que existe esse tipo de ente no mundo, que é um ente que é responsável e responsabilizável, nos faz entender que existe um tribunal ao qual cada ser humano vai ter que comparecer. Então, todo mundo aí falando de dignidade humana, e a gente sabe também que existe muita indignidade humana, e eu quero dizer que a dignidade existe porque existe um Deus que nos chamou e ao qual nós vamos prestar contas. Então, toda vez que você lembrar da dignidade humana, você tem que lembrar disso, que tem gente que quer ser honrado, quer ter sua dignidade reconhecida, mas não quer ter suas responsabilidades como criatura cobradas. E se a dignidade fosse só uma invenção social, a gente só teria que prestar contas à sociedade, se a gente acreditasse nessa ficção de que a sociedade pode inventar valores por sua conta. Mas, na verdade, se a dignidade vem de ser humano e não do arranjo social, da Constituição, do progresso civilizatório, blá, 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 se a dignidade tem a ver com o que nós somos como seres humanos, então a prestação de contas final não é a outros seres humanos, é o Criador. É o Criador. Todo mundo vai ter que prestar contas. E aqui nós temos o rico prestando contas. E daquele momento em diante, o destino está selado. É grave o que Jesus ensina, né? É pesado. Então, parece que para Jesus, ainda que os detalhes da parábola, a gente não precisa tratar de forma literal, é uma parábola, mas a ideia de que existe uma condenação e existe um estado final de alegria, parece claro nos ensinos de Jesus. Não é só aqui nessa parábola, em outros lugares a gente encontra isso. Agora, gente, essa parábola não é, como eu disse, apenas a respeito dos deveres quanto à riqueza e à pobreza, e das nossas responsabilidades mútuas como seres humanos. Você poderia pensar aqui, como eu disse, que o rico foi condenado só por ser rico, e o pobre, ele foi, enfim, consolado só porque era pobre. Mas é claro que não é só isso que Jesus está dizendo, dado o contexto. Ele cita a lei e os profetas e a necessidade do arrependimento, a gente sabe o que a lei e os profetas ordenam. Mas tem mais uma coisa muito curiosa aqui. Abra a sua Bíblia em Gênesis 13. Vejam só, irmãos, o que nós temos em Gênesis, capítulo 13. Porque, afinal de contas, o texto fala sobre o seio de Abraão, né? Eliezer, o pobre, Lázaro, o mendigo, morreu e foi para o seio de Abraão, que eu disse que é um símbolo, obviamente, da comunidade eleita do Senhor, Israel, né? Mas quem é Abraão? Deuteronômio, perdão, Gênesis. Vejam só, Gênesis 13. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Agora vejam isso aqui. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Gente, não é por acaso que Jesus constrói uma parábola em que, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, em que o rico vai para o Hades e o Eliezer vai para o seio de Abraão. Mas quem era Abraão? Era um homem muito rico. É um homem muito rico. Então, é mais do que claro que Jesus não está ensinando a salvação pela pobreza e a condenação pela riqueza. A parábola do rico e do Lázaro também é a parábola de dois ricos. É a parábola de dois ricos. Nós temos um rico que não fez amigos com as suas riquezas. E por isso ele foi para o inferno.
Mas nós temos um lugar em que o rico e o pobre estão plenamente reconciliados, eles estão juntos. Eles chegaram lá, os dois. E é claro que Abraão ali não é apenas uma representação do próprio Abraão histórico, né? O fato de que Jesus está conectando com o Abraão histórico é muito claro, e o fato de ele citar Eliezer como o pobre, né, que chega ao seio de Abraão, reforça isso ainda mais. Mas é claro que o seio de Abraão é o lugar da comunhão com Deus, é o lugar da presença de Deus. Então, na presença de Deus, chegam ricos fiéis e pobres fiéis. Na presença de Deus, chegam ricos fiéis e pobres fiéis. Mas para o inferno vão os ricos infiéis. Os ricos que não fizeram amigos com o que eles tinham. Então, esse é o ensinamento de Jesus no núcleo da parábola. E é claro, esse é o mesmo ensinamento de Jesus no núcleo da parábola sobre o administrador infiel. É o mesmo ensino. Só que por um ângulo bem diferente agora. E é o mesmo ensino que a gente encontra nas parábolas, nas 3 parábolas das coisas perdidas. Isso está presente ali também. Deus quer no seu reino pessoas compassivas, pessoas generosas, pessoas que não apenas querem receber a graça de Deus, mas que admiram tanto a graciosidade de Deus que querem imitá-la. É isso. Ser salvo não é você receber a graça de Deus para você, é você amar o caráter do Deus que te recebe. E você vê Jesus, o filho mais velho, o verdadeiro primogênito, como seu herói, como seu exemplo, seu modelo, seu projeto de vida. Então, receber a graça não é apenas ser salvo dos seus pecados e das suas culpas. Receber a graça é receber o próprio Deus no coração. É receber um modo de existência. Receber a graça é receber salvação, perdão e justificação, mas também receber a graciosidade de Deus em você. É por isso que Jesus deu um ensinamento sobre oração que é tão desafiador. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus não espera que alguém entenda entre os seus discípulos que é possível receber perdão e não dar. Não é possível. Não existe isso. Porque receber o perdão não é apenas você ter a sua dívida saldada. É você ser recebido em uma festa. Não tem como você não ser contagiado por ela. E, na verdade, se você não aceitar de fato a bondade de Deus, você vai ficar do lado de fora. Não meramente porque Deus te proíba de entrar no céu. Você não vai querer o céu. O que é o irmão mais velho? O irmão mais velho na parábola dos 2 filhos perdidos, também chamada de parábola do filho pródigo, é um sujeito que empacou na porta e não quis entrar na festa. Gente, quem vai para o inferno vai porque quer. Ninguém vai para o inferno sem querer. Não existe isso. Por isso não existe dó nem misericórdia de quem foi condenado. Quem foi condenado, quem vai para o inferno, vai porque quer ir de todo o coração para o inferno, porque ele abraçou o inferno lá dentro da sua alma. Ele abraçou o modo de vida infernal, que é você juntar as coisas para você e não dar para ninguém, e você virar um buraco negro no mundo aí. Deus não vai deixar o seu universo cheio de buracos negros morais, Ele vai limpar esse negócio todo. Quem vai para o inferno vai porque quer, porque não quer entrar na festa. Receber o perdão e a graça de Jesus é entrar na festa. É acreditar num modo de vida que distribui, que desconta, que acolhe, que recebe. É você abraçar esse modo de vida. E você acreditar nisso, que não existe um outro jeito de viver. Isso é a vida. E isso é de fato você olhar para Jesus. É bonito falar, mas veja bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está dizendo? Que a vida dele é o caminho, é a verdade e a vida.
E quando você olha para a vida de Jesus, você acredita que essa vida é a verdade, então você olha para a vida sem misericórdia, sem graça, sem contribuição, sem amor, sem acolhimento, e você não acredita mais nessa vida. Ela se torna a coisa mais inautêntica do mundo. Você perde a fé no modo egoísta de viver, você perde a fé, você fica ateu de si mesmo, você fica ateu do egoísmo, você fica ateu do narcisismo, você perde a fé nisso. Porque agora você entende que só existe uma verdade, que é a vida de Jesus, e um caminho, só existe uma vida. É isso que significa acreditar em Jesus. Não é você acreditar que Jesus existiu e faz milagres e salva algumas pessoas. Satanás sabe disso também. É você abraçar aquela vida. Tem vários irmãos aqui na nossa igreja que estão frequentando a igreja e ainda não abraçaram essa vida. Você precisa abraçar essa vida, essa existência, esse caminho. Então, irmãos, esse é o dilema que Jesus está colocando aqui para quem? Para todos os seus discípulos, para os judeus, mas especialmente para os fariseus. Irmãos, se lembram, eu quero destacar, capítulo 16. Versículo 14, veja aí. Jesus está contando essas parábolas aí, que a gente está estudando. Olha a resposta dos ouvintes. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Essa forma de vida, quando você está fora da fé, ela parece ridícula. E Jesus apresentou ela de um modo assim mesmo. O pai, o patriarca daquela família dos filhos perdidos, é apresentado aos olhos dos judeus ali como alguém ridículo. Essa forma de vida parece ridícula de fora da fé. Mas de dentro da fé é luz, vida, graça, é o caminho. Então, esse é o desafio aqui. Por isso, Jesus é tão duro e ele faz esse paralelo. Ele quer atingir no coração os seus ouvintes. Então, ele inverte as expectativas que muitos fariseus tinham, de que se você é justo e temente a Deus, você vai prosperar, igual Abraão. E se você você é uma pessoa desobediente, ímpia, amaldiçoada, você vai ser um miserável, um pobre. Havia uma espécie de teologia da prosperidade, gente, na época lá de Jesus. Havia um ensino sobre misericórdia com o pobre e tal, mas havia uma história assim, de que era uma coisa muito simplória para muitos fariseus, que de fato você vai ser economicamente abençoado se você anda com Deus, e se você é pobre, você está fora da bênção. Esse negócio está sendo pregado por aí. Assim, descaradamente, mesmo com essa parábola aqui, e vários outros ensinos de Jesus, isso é descaradamente ensinado por aí em igrejas. Como se fosse isso, você anda com Deus, você vai prosperar, com certeza. Mas não, muitas vezes o homem que Deus ajuda é um mendigo coberto de chagas, e não o rico. Tem muito rico na igreja, vestido de púrpura e linho fino, se banqueteando, e nada de missões, nada de evangelismo, nada de misericórdia, nada de nada. É só a bênção, a bênção, a bênção, cabeça, não cauda, já viram isso? Blá, 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 tudo conversa fiada, achando que é filho de Abraão e não é coisa nenhuma. E muitas vezes é o mendigo coberto de chagas, com um nome que vira até piada, né? Deus ajuda, esse é que vai para o seio de Abraão. Então Jesus vira do avesso ali as expectativas religiosas e teológicas dos ouvintes. Mas não é que não existe uma bênção financeira para muitas pessoas e muitas riquezas. O próprio Abraão recebeu isso. Mas Abraão andou com Deus. Esse rico aqui não andou. Abraão andou com Deus. Abraão, o rico que andou com Deus, vai se encontrar no céu com Eliezer, o pobre que andou com Deus. Eles vão se encontrar. Agora, irmãos, esse é sim o núcleo da parábola aqui. E Deus está dizendo algo para nós sobre o que nós fazemos com as nossas riquezas. Na nossa sociedade complexa, como nós temos hoje, as riquezas não são só financeiras, tem outras riquezas. Esse mundo aqui é um mundo muito simples, é um mundo muito diferente do nosso.
nesse mundo aqui, as pessoas não tinham uma sociedade complexa em que você pode ter muitos capitais de vários tipos, e não apenas financeiros, dependendo de onde você está encaixado. Então, existem outras riquezas no dia de hoje. Existe networking, existe formação, existem vários capitais simbólicos. Esses capitais simbólicos, muitas vezes, viram dinheiro literal, dependendo da situação. Então, a gente vive uma outra sociedade com muitas riquezas. Cada um de vocês aí, com certeza, tem acesso a mais coisas do que púrpura e linho fino. Isso aqui era o top na época. Mas hoje tem outras coisas que você pode ter. Muitas outras. Então, há muitas outras riquezas. E o que Deus quer que você faça com as suas riquezas? Seu tempo disponível, sua saúde física. As pessoas morriam muito mais jovens antes. E ficavam feias muito antes também. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até para feiura tem jeito. Então, você tem aí saúde, você tem trabalho, você tem networking, você consome produtos culturais de vários tipos, você se enriquece intelectualmente, esteticamente, você aprende sabores novos, você aprende sabores estéticos novos, você pode, sei lá, entrar por um buraco de minhoca qualquer aí, estudar a arte de fulano de tal, e viajar, e conhecer as obras do sujeito, ir para São Paulo e Rio, e você pode fazer um monte de coisa que ninguém fazia naquela época. Esse rico aqui, gente, da época, fichinha para o tempo de hoje. As melhores coisas que o rico da época de Jesus tinha acesso, qualquer pessoa hoje de classe média no mundo, mesmo em países como o nosso, tem acesso. Qualquer pessoa. Então, irmãos, tem um desafio de Jesus aqui aos seus discípulos. Você quer um Deus de graça. Você quer um Deus gracioso. Mas quanta graça você quer na sua vida? Ou você quer um Deus gracioso lá no céu e você cuidando da sua vida aqui? O que você faz com o seu recurso, seu tempo, seu trabalho? Como são seus projetos de vida? Agora, irmãos, a gente poderia encerrar aqui e dizer, esse é o ensino da parábola, mas agora eu tenho um negócio para contar para vocês. Esse não é o ensino principal da parábola. Não é. O ensino principal da parábola vai emergir numa outra camada, que são as outras perguntas que se seguem. E o que são essas perguntas? Veja bem. Pai Abraão, manda Lázaro aqui para molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, porque eu estou em agonia. Então, a resposta é, não é possível. Não é possível, a sua decisão foi tomada. Você não ouviu antes, agora não tem mais jeito. Então, é a segunda pergunta dele. Não, pai Abraão, então, eu tenho 5 irmãos, manda Lázaro falar com os meus 5 irmãos. E aí, Jesus diz assim, eles têm Moisés e os profetas, eles podem ouvir Moisés e os profetas. Você não ouviu antes Moisés e os profetas, isso era suficiente. Os seus 5 irmãos têm o suficiente, eles têm Moisés e os profetas. Então, o rico insiste e fala assim, mas Senhor, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir. E aí nós temos a terceira resposta do pai Abraão. Não vai acontecer, eles não vão se arrepender. Você acha que eles vão se arrepender, mas não vão. Se alguém não ouve Moisés e os profetas e fechou o coração para a palavra de Deus, nenhum milagre vai mudar isso por si só. Então vejam, irmãos, que é assustador até isso que Jesus diz, que na verdade o problema do pecador, o problema do mundo não é que não aconteceu um milagre, é o coração duro demais. Não é que a voz de Deus não está sendo ouvida, ela está sendo ouvida. Moisés e os profetas estão aí. Qualquer um pode pegar a Bíblia e ler. Todo mundo já ouviu a mensagem. A questão é que é o coração duro. E um milagre não é capaz de mudar isso por si só. Até mesmo a ressurreição dos mortos. E aqui a gente tem essa sensação de que Jesus conectou mesmo com a outra história. Porque se você ler o Evangelho de João, você vai descobrir lá que depois que Lázaro ressuscita, os sacerdotes começam a planejar matar não apenas Jesus, mas Lázaro. Porque muita gente estava se convertendo a Jesus por causa de Lázaro.
Então veja que o coração era tão duro lá no Evangelho de João, que apesar da ressurreição de Lázaro, eles continuaram com o coração e o ouvido fechado. E eles queriam matar Jesus e matar Lázaro também, ignorar completamente o milagre que o próprio Deus tinha feito. Então faz sentido de fato com a narrativa aqui. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, tanto faz. Se o coração está endurecido, nem a ressurreição de alguém vai mudar o coração da pessoa. Vai até esse nível a dureza de coração dos homens. E é claro, Jesus não trata disso aqui, mas a gente vai descobrindo ao longo do Novo Testamento que é necessário um milagre para alguém ouvir a lei e os profetas. É o que Jesus disse para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. É um milagre. Deus tem que fazer um milagre, uma ressurreição da própria pessoa. Mas não é o ponto de Jesus aqui. Qual é o ponto que Jesus está colocando? E a gente percebe. É que depois de Jesus conta essa história, ele está em polêmica com os escribas e fariseus, e com os judeus que não criam nele. E o que ele está dizendo é que as pessoas estão aí dizendo, cadê Deus? Por que Deus não fala comigo? Deus falou? Eu não sei se Deus falou. E Jesus está dizendo, não, Deus falou. Você não soube ouvir, mas Deus falou. Como é que Deus falou com o rico? Deus falou com o rico através da lei e dos profetas, mas também através de uma oportunidade. O rico precisava de ajuda, gente, tanto quanto o pobre. O rico estava perdido. E Deus mandou para o rico a salvação, o caminho da salvação. O rico conheceu a lei e os profetas, mas não só isso. O rico teve uma oportunidade de fazer amigos com as riquezas da injustiça. Ele teve uma oportunidade. Alguém, num dia, pegou um mendigo, coberto de chagas, e botou na porta do rico. Então essa é a questão. O que Deus está falando com você? Não somente com a palavra, não somente com a lei e os profetas e o ensino do Novo Testamento. Se você lê ali Tiago capítulo 2, fala sobre isso, sobre a fé sem obras é morta. Se você diz para alguém que tem necessidade, vai, confia em Deus. Se você não toma providência, essa fé é morta. João também, 1 João capítulo 3, a gente tem o mesmo ensino. Como pode o amor permanecer no coração de alguém que pode ajudar e não ajuda, só quer cuidar da sua vida? Como pode o amor de Deus permanecer no coração de alguém assim? Então a palavra diz isso, mas Deus não apenas nos envia a palavra, a lei, os profetas, o evangelho, as epístolas, não é só isso. Deus coloca mendigos na porta. E é claro que mendigos aqui, Jesus não está dizendo que são só os mendigos. São as necessidades do mundo. Quando Jesus orienta os apóstolos, as necessidades do mundo não são só essas. Os irmãos vão se lembrar que no fluxo das parábolas, toda a discussão começa porque Jesus comia com quem? Com publicanos e pecadores, mas os publicanos eram ricos. Os publicanos eram ricos. Então, tanto faz. Talvez Deus coloque na sua porta um mendigo coberto de chagas, literalmente. Ou talvez Deus coloque na sua porta um publicano, um sujeito rico, economicamente, mas espiritualmente, ele também é um mendigo coberto de chagas, do mesmo jeito, tanto faz. Jesus está falando de todo mundo aqui. Lucas 15, 1 até o capítulo 16, leia o trecho inteiro. É claro que Jesus não está falando só de pobrezas materiais, ele está falando de todas. Mas, irmãos, a questão é Deus colocar na sua porta gente doente, caída, perdida, e você não fazer nada. Você tem perna, braço, voz, tempo, recursos, Bíblia, estudo bíblico, foi evangelizado, foi batizado, você conhece tudo e não toma providência nenhuma. Como pode ser isso? Então, Jesus está deixando muito claro que não tem saída para quem vai andar com Ele. Porque Deus está falando com você agora, talvez você esteja orando, Deus, eu quero andar mais com o Senhor. Eu quero mais a Tua presença. Eu quero desfrutar
do teu Espírito. Eu quero o teu Espírito Santo enchendo o meu coração. E o que Deus faz? Deus coloca coisas aí na sua porta. E essas coisas que Deus coloca na sua porta são as ajudas de Deus. Deus ajuda. O rico precisava de ajuda tanto quanto o pobre. O pobre precisava de ajuda desesperadamente. O rico passava e os outros servos passavam pela porta, e lá no canto estava um sujeito que chamava Deus ajuda, precisando de ajuda. Mas o que o rico não percebeu é que ele precisava de ajuda. E a ajuda que Deus deu para ele era um problema para ele resolver. Era um serviço para ele prestar. Era uma alma perdida para ele evangelizar. Era uma pessoa com necessidade para ele socorrer. Essa é a ajuda de Deus para você. Se você ficar sentado aí no seu banco, você vai perder as ajudas divinas. Talvez você esteja esperando que alguém ressuscite dos mortos para você virar um crente de verdade. Talvez você faça exatamente essa oração. Ah, Senhor, se eu ver um milagre, eu vou ser crente. Se acontecer uma coisa extraordinária, eu vou ser crente. Se acontecer uma ressurreição dos mortos, eu vou ser crente. E o que Deus está mandando para você? Qual é a ajuda que Deus está mandando para você? Ele está te chamando para a missão. Para você pregar o Evangelho, para você fazer diaconia, para você pensar nas necessidades do mundo, e te mandando a palavra de Deus, para você entender o que Ele está falando. E meu irmão, se você tem a lei e os profetas e o Evangelho, e você tem uma necessidade na sua porta, Deus já falou com você. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça para Deus a coragem que você precisa para saltar na água e entregar a sua vida ao Senhor totalmente para o serviço, para a missão, para as necessidades do mundo, morrer para si mesmo e viver para Deus. Vamos orar por isso agora.